Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, ok? Nós estamos aí, vamos fazer o segundo vídeo agora, né? Sobre o aspecto da teologia. Nós fizemos dois vídeos de introdução à gnose valentiniana e estamos fazendo agora o segundo vídeo da visão teológica de Valentim e da sua comunidade, ok? Se você está novo nesse canal, por favor, se inscreva, toque o sininho, deixe seu like, compartilhe, divulgue, comente e faça outras pessoas conhecerem esse caminho da gnose como um processo de despertar, um processo de acordar, né, para uma nova vida. Se você quiser ser um parceiro também financiador, né, do nosso canal, você é convidado a fazê-lo, ok? Sempre pelo pixrobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? Na capa do vídeo, na thumbnail, tem lá o e-mail do Pix, ok? E aí eu vou aproveitar que nós estamos aqui e eu vou dar aqui fazer alguns agradecimentos para o Renato de Almeida Boiago, tá? Para Paulo Sérgio da Costa Nascimento, certo? Para nossa querida Dagmar, beijo Dagmar, a Dagmar Reck, tá? Estou só citando agora do mês de maio, tá, gente? Para o Jamir Hércio Vidotti Filho, tá ok? Deixa eu ver aqui se não estou esquecendo de ninguém. Patrícia Alves, também beijão, abraço, agradecimento, tá? Vamos ver aqui mais, maio. Odair Maurício Machado, nosso agradecimento também, ok? Certo? Esse aqui são o mês de maio, as pessoas que doaram. É claro que tem pessoas aqui que durante o mês de maio fizeram doações mais de uma vez. E a gente agradece do fundo do coração, porque, primeiro, vocês podem ficar despreocupados que vocês não estão investindo seu dinheiro num vadio, num vagabundo que está aqui querendo ganhar dinheiro ensinando gnose. Tá? O que eu pretendo, eu tenho um projeto grande para esse canal. Tá? Futuramente eu quero tornar esse canal um canal em que a gente possa fazer lives de entrevista com outras pessoas, né? Não só com quem pensa igual a gente, mas também quem pensa diferente da gente, né? Afinal de contas, isso é importante, tá? Certo? Por isso a gente precisa da sua ajuda, né? Se eu pudesse financeiramente tocar todo esse projeto que eu tenho para o canal, eu nem estaria aqui pedindo nada, porque, né? Agora, eu sempre conto, né, pessoal? Já vi canal aí com mais de 100 mil inscritos e os caras estão pedindo para cirurgia de braço, cirurgia de salvar o cachorro, comprar telescópio, comprar notebook. Nossa, então, sabe? E eu acho engraçado que as pessoas acabam dando. Bom, não vejo questionamento, né? Mas o cara resolveu tirar graça com a minha cara e disse: doem dinheiro, porque o Jeová vai recompensar você. É claro que isso é uma imbecilidade, primeiro porque ele sabe, tá,
que aqui nesse canal ninguém tem pacto com Jeová nem com o Gadu, que é o mesmo, tá, meu filhote? Acho que você errou de canal. Você deve estar procurando uma outra coisa por aí, né? Mas eu tenho aqui, eu tirei print, né? Do babado, né? Babado, certo? E um negócio meio, né? Certo? Antes de começar o vídeo, tá? Eu quero, veja, eu quero brevemente aqui, antes de começar, tá? Antes de comentar, eu vou fazer um comentário. Tchau! Comentário gnóstico, ok? Tá bombando aí nas redes, eu já tinha visto, né? Uma Ialorixá, sinal ela lá no TIC, eu já andei vendo algumas coisas dela. Então, assim, salvo engano, ela foi lá num salão e alguma coisa assim, a mulher discriminou ela por ela ser de religião matriz africana, o que a mulher nega e já está movendo lá um processo. Bem, a Ialorixá resolveu, tá? Chamou os filhos, chamou os Ogã, né? E foram protestar no shopping, tá? Certo? É, até aí, sem problema, tá? No entanto, eu assisti o vídeo, né, dela gritando durante a entrada lá, né, acorda negro e tal. Tenho muitos amigos negros, fui da Umbanda e sei como é que funciona determinadas coisas. Então, o protesto dela valeu a pena se ela se limitasse apenas a ir lá, falar, talvez, né, fazer uma conscientização e tal. Depois, claro, fazer o processo normal, que é você fazer a denúncia, né? Se aconteceu, vai ser investigado e vai ser punido, né? O grande, ela errou, né? Porque eu já vi vários comentários de outros, de outras pessoas de matriz africana, seja do candomblé, seja do Queto, do Jeje, do Nagô, seja, enfim. E as pessoas estão dizendo que ela exagerou na dose, porque aí ela criou uma imagem, porque o que é que ela fez? Ela chegando lá, ela começou a dançar, segundo alguns, ela começou a dançar a, a dança de Omolu, e ela de fato ia até a porta do recinto, né? E fazer um movimento assim, né? Como se estivesse jogando algo para dentro, ok? O problema é que uma pessoa só, tudo bem, mas lá deveria ter outras pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. E o que está se alegando por aí é que ela estaria fazendo a dança de Omolu, e todo mundo sabe que o Omolu é aquele que cura e dá doença. Tá? Então você está jogando algum. Ok? Essa é a interpretação de algumas pessoas que acreditam que isso não foi correto, porque com isso ela, ela mais prejudicou a imagem de matriz africana do que ajudou. Eu, particularmente, eu já vim da Umbanda e, gente, eu já vi
barbaridade. A Umbanda, o Candomblé, é, o Terecol, a Jurema, o Candomblé, enfim. Pessoal, em matéria de religião, ninguém vem aqui dizer que a sua religião é santa, tá? Que lá você só pratica o bem, que nós somos, ó, não, que nós aqui somos... Não é verdadeiro. Volto a dizer, toda religião, ela está fundamentada em um controle de pessoas. Controlar, dominar, amedrontar pessoas, tá? E isso é o que é visto, tá? Certo? Então, hoje, tá? O candomblé não representa nada a ver com a África, a não ser as raízes, os ancestrais. Mas lá na África não se tem candomblé. Se vocês quiserem entender bem o candomblé, leiam os livros do Pierre Verger, que aqui no Brasil se dedicou a pesquisar. Eu li um livro dele e ele faz afirmações muito contundentes sobre determinadas coisas. E olha que o Pierre Verger, lá, ele morava numa casa e eu vi uma reportagem onde se mostrava ali né? E ele acreditava nesses seres, né? Que são chamados de deuses, outros são chamados de energia, alguns acham que são ancestrais que ascenderam, outros dizem que são ancestrais encantados, outros dizem... Enfim, eles não têm assim, uma unidade coerente em torno disso, tá? Então, então, veja, eu acho que o Brasil está se tornando um país da intolerância, tá? A intolerância, em todo canto. Você não pode falar um ai porque alguém se ofende, tá? De uns tempos para cá é síndrome de perseguição, tá? Se você falar qualquer coisa, eu sou LGBTQIA+, e aí, ó, eu vou processar. Aí se você fala alguma coisa, eu sou de matriz africana, eu vou processar. Aí se você fala, perseguição religiosa. Então, o Brasil está se tornando um local insuportável diante do grau de pessoas com vitimismo. Já não basta os judeus, que você não pode falar absolutamente nada. Se olha e faz um barulho do cacete. Tá? Então, eu acho que quando há realmente ofensa, quando há realmente... Você deve ir até a justiça e fazer a denúncia. A gente sabe que existe intolerância, mas a intolerância, você não pode ser tolerante com os intolerantes, né? Eu, pelo menos, não sou. Tá? Se você não tolera a minha maneira de crer, então não existe razão para você estar nesse canal. Vá procurar outro canal. Agora, se você agir com intolerância comigo, eu serei intolerante com você. Tá? Eu acho que as pessoas precisam ter um certo cuidado, porque do jeito que as coisas estão indo, daqui um tempo, o Brasil se tornará um país quase que impossível de se viver. Você vai ver gente se matando na rua. Por besteira. Tá? E a televisão acaba exacerbando mais isso, porque ao divulgar certas coisas, acaba criando esse frusoê todo. Ok? Muito bem.
Bem, mas aí nós vamos dar seguimento aqui à nossa história, tá? Então, continuamos falando da teologia, né? Eu me esqueci de colocar na capa do vídeo lá, teologia, tá, teologia 1, né? Mas eu esqueci de colocar assim, Ogdoad, tá? Para que soubesse do que assunto nós estamos abordando dentro da teologia, tá? Certo? Mas sem ser esse vídeo, o outro, eu vou colocar o que a gente vai abordar, ok? Se bem que a gente vai falando de tanta coisa que é complicado ficar retido no, né? Muito bem. Então, continuando aquela parte lá que a gente parou, pessoal, né? E eu não vai ter musiquinha agora, ainda não. Vai ter musiquinha, tá? Vai ter uma musiquinha depois, lá no encerramento, que é para a gente fechar com chave de ouro, agradecer, né? Toda a bondade. A gente está enfrentando luta, tá, mas ninguém desiste, ninguém larga a mão de ninguém e vamos tocar o barco para frente, tá certo? Esse canal aqui nasceu, não vai parar, ok? E aí a gente tem que seguir, ok? Vamos lá. Então, aqui nós paramos bem aqui, tá? Lembre-se que ele encerra dizendo o seguinte, vejam bem aqui, ele vai falar bem aqui, é o seguinte, ó, eu vou pegar a parte onde ele diz, estes são os 7 demônios cuja cena de atividade está esta terra inferior, não os céus, que se deleitam em ferir a raça humana por causa do qual seu pai foi derrubado. Orígenes, tá, que era um pai da igreja, deu seus nomes a partir do diagrama Alfita. Miguel, Suriel, Rafael, Gabriel, Tautabaote, Erataote, tá? Onoel e Tartaraote. Tá? Aí você vai perceber que isso aqui é relacionado à escola ofita. Então eu vou mostrar para vocês como era que os ofitas pensavam. Veja, está aqui, ó. Na esfera, está aqui o Leviatã, certo? Quem é o Leviatã, Robinho? Ô, Robinho, mostra o Leviatã para nós. Está aqui, ó. Leviatã está aqui, ó. Certo? Ele é aquele que circula aqui, porque ele representa o Ouroboros, que é a símbolo da eternidade, do ciclo eterno. Quer dizer, da prisão, tá? Da roda de Sansara. Ok? Beleza. E aqui, os ofitas colocam o mundo do pleroma, depois eles colocam a Geena ou o Tártaro, tá? Que é o Leviatã, e aí está aqui os 7 planetas, tá? Eloi, Sabaote, Yaldabaote, Otai, Istafai, Ial e Adonai. Tá aqui, ó. Eles governam aqui a 7 esferas planetárias, tá certo? Aí, aqui é que a citação que eu acabei de ler é exatamente essa aqui, tá? É a atmosfera terrestrial, tá certo? E olha só, ok? Aí, eles aqui, ó, esse ciclo aqui, eles são os que governam o reino inferior, alguns interpretam isso aqui, ou a atmosfera da Terra, ok? E aqui está o nome deles, ó, Suriel, Gabriel, Eratote, Micael, Rafael, Tautabaote e Andel. É bastante diferente do que está citado lá, tá? Pelo heresiólogo, certo? Que é quem foi que citou foi vamos ver aqui o nome do Orígenes, tá?
O Orígenes fez essa citação. Então, bora entender, ok? Então, o Orígenes, vamos lá. Orígenes, pessoal, era um pai da igreja que foi um daqueles que era pai para refutar e ele para combater a doutrina que eles consideravam herética. Eles citavam os textos, porque eles tinham que, para refutar, eles tinham que citar o texto. Então, muito do que a gente sabe hoje sobre os gnósticos advém desses documentos oriundos dos pais da igreja, ok? E Orígenes é um deles, porque ao fazer, né, diríamos assim mesmo, a sua contraposição, ele citou exatamente o que os ofitas falavam, sendo que os ofitas é uma outra escola diferente da escola de Valentim, ok? Bom, muito bem. Tá? Então, continuando aqui a leitura do texto, nós vamos ver aqui o seguinte. Não parece que a filosofia oriental e os primeiros sistemas gnósticos reconhecessem qualquer lugar superior à oitava esfera. E é aqui que, segundo o relato de Epifânio de Salamina, que é ele que vai fazer o Panarion, tá? Morava Barbelô, a mãe de todos. Mas a filosofia grega veio a ensinar que acima do mundo sensível havia um mundo ainda mais elevado. E Clemente, né, Alex falava da oitava esfera como o estado mais próximo de noetocosmo, né? Consequentemente, aqueles sistemas gnósticos que são atingidos pela filosofia grega, embora deixem tocada a doutrina dos 7 ou 8 céus materiais, desenvolvem as várias maneiras da teoria da região acima deles. No sistema de Basílides, que é outro, tá? Basílides é outro sistema gnóstico, tá? Certo? Conforme relatado por Hipólito, que é outro pai da igreja, Ogdôade e Ebdômade são apenas nomes de lugares. Nesse sistema, o universo é dividido em cosmos, a região hipercósmica. No ponto mais alto do cosmo preside o grande arconte, governando o Agdôade, a região etérea, que é descrita como alcançando a Lua. Ok? Abaixo da Ogdôade está o Abdômade, presidido por seu próprio arconte. Em um lugar, os nomes Ogdôade e Ebdômade parecem ter sido dados aos próprios arcontes. Em qualquer caso, os nomes mostram sinais de terem sido derivados de um sistema anterior, pois o próprio sistema de Basílides não dá conta dos números 7 ou 8. E o número dos céus não está limitado aos 7, sendo contados até 365 céus, né? Em Pistia Sofia, a doutrina das regiões superiores recebe um desenvolvimento tão enorme que as 7 esferas planetárias são consideradas desprezivelmente baixas. E Aldabaoth, já que seu governante neste livro se transforma em um demônio. A palavra Hebdômade também ocorre nas homilias de Clemente,
mas seu uso ali não tem nenhuma ligação com o ensino até agora descrito. O mistério do Abdômade, ali revelado, né, é uma exposição independente do trabalho da criação dos 6 dias e do descanso no 7º dia, ok? Ilustrado pelas 6 direções nas quais o espaço infinito se estende. Vezes para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, juntamente com o ponto central, considerado como formando um sistema. Os mistérios do número 7 são tratados por Clemente, tá? E na fonte onde emprestou, tá? Que é de Philo, né? Onde o tema é ampliado, certo? Então, deixa a gente entender, porque assim, os gnósticos, esse modelo aqui, tá? Das 7 esferas, foi aquela que os gnósticos desenvolveram. Dentre eles, Valentim. Ele desenvolveu esta ideia. Então, veja, se a gente quiser entender, a gente tem que partir do princípio de um pressuposto, tá? Aí não é cosmológico, né? Não é cosmogônico, é cosmológico, porque Ptolomeu, Aristóteles dizia que existia um mundo, tá? Que era sublunar, tá? Construído por um éter mais denso, e aí, no caso, ele colocava os 4 elementos aqui, e acima da Lua, ele dizia que existia o mundo supralunar. Tá? Que era todo feito pelo éter. Tá? Um éter um pouquinho mais denso, ok? E que essas esferas aqui elas eram feitas de cristal, elas eram cristalinas, tá? Ok? Portanto, a 8ª esfera aqui, que era chamada de Agdóade, tá? Era a esfera das estrelas fixas, tá? Ok? Ela não se movia, essa aqui, ok? E era exatamente nessa 8ª esfera que eles tinham a ideia de que a partir daqui começava o mundo sutil, ok? Certo? Os céus para chegar no pleroma, ok? Então, era assim que eles imaginavam, tá? Então, eles se baseavam no quê? Na concepção que naquela época existiu por 1.600 anos, a ideia de um universo feito primeiro por Aristóteles, depois Ptolomeu. Ele começou a aperfeiçoar, e aí os gnósticos começaram a entender que os 7 céus equivaliam ao governo dos 7 arcontes, certo? Alguns gnósticos diziam que a Sofia estava no 8º, outros diziam que ela estava no 9º. Mas a grande maioria falava no 8º céu. Tá? Então ela estava lá, certo? Então tinha esses seres que dominavam as 7 esferas planetárias e tinha os seres que governavam ali as camadas da atmosfera da Terra, ou o submundo.
certo? Então, os seres, tá? Esses seres, pessoal, se você hoje olhar do ponto de vista do que nós estamos falando, eles são os aliens que nós estamos vendo nos dias de hoje. Ok? Eles são os aliens que nós estamos vendo no dia de hoje. Sejam eles em forma de reptiliano, dragoniano, pleiadiano, seja lá em que forma for, as pessoas precisam ter cuidado. Por quê? Cuidado. Porque esses seres, chamados arconte, arconte é o gênero, tá? Espécies, tem várias espécies de arconte. Então é preciso tomar cuidado, porque os extraterrestres de agora são exatamente esses seres que foram descritos pelos gnósticos. Hoje não há dúvida sobre isso. Tá? Hoje não há dúvida sobre muita coisa que os gnósticos falaram. Tá? É claro que há todo uma orientação para se manter isso sobre qualquer aspecto distante do conhecimento da população. Porque a população precisa acreditar que tem um Deus, né, da Bíblia, que cuida de todo mundo, que é muito amoroso, muito gentil, muito amável, e que ele vai cuidar de todo mundo, né? Certo? Ok? Ele protege duas Bíblias, uma piscina de batismo, algumas hortas num sacrário e deixa morrer mais de 170 pessoas numa inundação. Esse é o Deus que eles querem que a gente ame e se submeta a ele. Esse é o Deus que eles amedrontam dentro das igrejas com ameaças, né? Se você não der o dízimo, o gafanhoto vai comer e vai. Essa é a história. E essa é a história na maioria das religiões. Sempre tem um Deus ameaçador. Seja ele Olodumaré, seja ele chamado de Alá, de Brahma, de Jeová, do Javé, Enlil, né? Todos esses seres que passaram pela história, se passando por deuses, eram extremamente seres violentos, quando eles não eram obedecidos ou quando seus caprichos não eram cumpridos pelas pessoas. Então eles mandavam doença, mandavam um monte de coisa, mandavam pragas, mandavam chuva, mandavam seca, mandavam tudo. Então eles são assim. Tá? Então ninguém se iluda neste sentido. Eles são seres, tá? Eu digo sempre para as pessoas, os ETs, os extraterrestres, não estão fora, tá, do que nós conhecemos de realidade Terra. Eles estão todos aqui. Estão todos aqui. Alguns são meta-humanos, outros são supra-humanos, certo? Mas todos eles detêm capacidades. Não são, na verdade, eles não detêm poderes sobrenaturais ou psíquicos na maioria das vezes. O que eles detêm é tecnologia que faz parecer com que eles têm capacidades. Ok? É isso. Tá? Ainda que alguns possam desenvolver capacidades, por exemplo, de comunicação não verbal, a maioria desses seres detém tecnologia. Tá? Tecnologia que eles já andaram trocando com muita gente aqui na Terra, com grupos aqui na Terra, porque eu não sei se vocês sabem, mas existe uma briga de
existe 12 linhagens, mas existe uma briga entre duas linhagens, que é a linhagem da águia e a linhagem da serpente. Tá? E aí é preciso estar muito atento a isso. Ok? Observem, tá? Que Alá é um Deus lunar, existe um Deus solar, existe um Deus é, de Urano, existe um Deus de, de Saturno, de Júpiter, de Plutão, enfim. Tá? Então, assim, as pessoas perguntam para mim, bem, esses deuses ou pseudo-deuses, tá? Eu prefiro chamá-lo de pseudo-deuses, porque não são. Eles estão ocultos em que lugar? Tá? Alguns estudiosos dizem que eles estão, que os arcontes estão em Saturno e habitam os anéis de Saturno, ok? Então, as pessoas vieram e convenceram a gente de que os anéis de Saturno é feito de vapor, de gelo, de não sei o que tem mais, tá? Que para ir para cima é um prosdóximo. É mais frio do que a Antártida. Entendeu? Então, com certeza, esses seres para ir têm um corpo adaptado para viver no frio, tá? Então, não me surpreenda nada que esses seres tenham escolhido a Antártida para fazer seus abrigos, tá? Quando estão aqui permanecendo na Terra. Então, eu acredito, particularmente, que há seres vivendo, sim, aqui na Terra, sejam eles, tá? Na, na Terra inferior, e aí nós entraremos na história da Terra Oca, nos mares, em continentes desconhecidos, alguns em florestas com cidades ocultas, tá? Então, existe uma vastidão de possibilidades, tá? E isso não é nenhum devaneio, tá? Já, já aconteceu muito aqui no Pará de pequenos aviões atravessarem determinadas faixas da Amazônia e serem narrados fenômenos de avistamento de cidades altamente modernas e, entendeu? Certo? Isso é algo que já aconteceu nenhuma nem duas vezes e é narrado aqui em nossa região, tá? Só que as cidades desaparecem, ok? Então, hoje, nós estamos vivendo com esses seres aqui na Terra e, olha, eles estão muitas vezes disfarçados, tá? Muitas vezes ocultados por um sistema tecnológico e vocês sabem que já tem um material desenvolvido humano mesmo, que é uma espécie de capa. Você coloca em você e conforme o reflexo da luz, ele te oculta completamente. É como se você não estivesse lá. Então você imagina uma civilização que tenha um domínio sobre isso, tá? Sobre o controle da invisibilidade. Tá? Então esses seres, eles não são esses seres bonzinhos que algumas pessoas, tá? Acham que eles são. Ok? Ah, que eles estão vindo aí, vão ajudar, nós vamos entrar numa nova era do ouro, não sei o que e tal.
São promessas de gente delirante que ainda não entenderam em que, em que, em que nós estamos metidos, entendeu? Aí nós vamos falar aqui sobre o sistema 6 mais 2, que equivale a 8, né? No sistema de Valentino, e aqui está aqui o texto, ó, certo? Aqui, ó. No sistema de Valentino, novamente os nomes Ogdoade e Hebdômade ocorrem, certo? Com o mesmo significado. Acima deste mundo inferior estão os 7 céus, onde habita o seu Criador, o próprio Demiurgo. Tá? Também por esse motivo, chamado de Hebdômadas. Tá? Destes 7 céus, Marcos ensinou, Marcos um gnóstico, tá? Marcos ensinou com mais detalhes, segundo Irineu. Acima desses céus está Ogdoade, também chamada de Mesótis, e Jerusalém acima, ou a Jerusalém do Alto, a morada de Acamote, a morada de quem? Da Sofia, tá? Que também é chamada de Ogdoade, certo? Então, é intercambiável o nome a Arcamote e Abdômene, tá? Ogdoade, tá? Acima da Ogdoade está o Pleroma, a morada dos Aeões, tá? Assim temos a divisão tripla de Takata, Tous, Aionas, Takata, tem, né? Ogdoada e Takata tem Hebdômada, tá? Hebdômada, certo? Deixa eu só limpar aqui os olhos que começa a lagrimar os olhos quando eu estou olhando fixos para a leitura, né? É a idade mesmo, pessoal. Não tem jeito, né? Então a gente tem que. E eu li muito durante a minha vida e li à noite, né? E aí isso me trouxe sérios problemas também na vista, né? Então, este uso das palavras hebdomade e ogdoade também traz traços de derivação de um sistema anterior, a palavra ogdoade ocorrendo em um sentido diferente no sistema do próprio Valentinus, ou Valentim, tá? Cujo a Ogdoade, dentro do pleroma, provavelmente pretendia responder à Agdoade externa, segundo Irineu, tá? Segundo Irineu, certo? Argumenta, tá? A partir do que o contato sobre a ascensão de Paulo até o terceiro céu contra o lugar inferior atribuído aos céus no esquema valentiniano. Tá? Então há um problema que é o seguinte: como é que você vai explicar que existe 7 céus ocupados, eles chamam de 7 céus inferiores, tá? Ocupado pelo Demiurgo e seus arcontes, certo?
né? E como você explicar que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu? Né? Aparentemente você vai dizer, bem, ele diz que ele foi ao terceiro céu, que é o paraíso, e lá ele ouviu palavras inefáveis. Calma aí. Primeiro, ele não era gnóstico, tá? Paulo não era gnóstico. Vamos ser bem claro. Ele pode ter algumas palavras lá interpretadas gnosticamente, mas não cola, tá? Se vocês olharem agora, eu vou mostrar aqui para vocês isso aqui, ó. Observem aí, ó. O terceiro céu está escrito que é o paraíso. Tá bem aqui, ó. Paraíso. Exatamente onde supostamente Paulo foi em 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Tá? E o sétimo céu lá é o trono do Jeová. Porque essa imagem aqui, gente, é a imagem feita por cristãos. Eles descrevem exatamente o sistema deles de crença exatamente assim, ó. Tá? O sexto céu, habitação dos anjos. O quinto, lugar onde Enoque encontra o anjo valente Grígore. Né? O quarto céu é o sol e lua. Aí o terceiro céu é o paraíso, aonde Paulo foi, etc, etc. Tá? Essa era a crença. Paulo não era gnóstico. Portanto, Paulo, pobrezinho, coitado, deve ter ido para um céu arcôntico, e isso prova mais uma vez o que a gente sempre vem falando. Falando o quê? Das chamadas cidades astrais, tá? Colônias astrais. Elas são matrix de ilusão para prender almas, para prender pessoas, para prender seres ressurretos, tá? Seres ressuscitados, ok? Porque Paulo foi enganado. Ele não foi em paraíso nenhum. Porque se vocês olharem o paraíso descrito pelos ofitas, o paraíso fica aonde, Robson? O paraíso fica aqui, ó. Olha aqui, ó. Fica onde? No oitavo céu. Então Paulo não pode ter tido aqui, aqui, ele não podia estar aqui no terceiro céu, porque aqui no terceiro céu é o céu de Mercúrio, tá? Ok? Então, se ele não estava aqui, tá? Vamos aí, terceiro céu aqui, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Certo? Ven, Vênus, né? Ok? Então, é preciso ter uma noção de que provavelmente o apóstolo Paulo tenha sido ludibriado como tantos outros já foram. Quantas pessoas fazem viagem astral e se dão de conta que eu tive numa cidade, porque eu vi um lugar, e não sei o que, ppp. Me lembro que há tempos atrás se fez famoso um livro que, que contava a história da mulher que foi no inferno. O livro bombou, que a mulher foi arrebatada em espírito, uma evangélica,
e ela descreveu tudo como é o inferno. Parece o inferno de Dante, né? Depois ela viu que a coisa era bombou, ela já foi contar o arrebatamento dela para o céu. Aí ela foi contar tudo como é o céu. Tipicamente isso são enganos, tá? Matrix, simulador, ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente encerrar o nosso vídeo nessa parte, tá? Nos primeiros estágios dessa evolução, tá? 8 éons primários, constituído a primeira Ogdoad, tá? A concepção última de Deus, denominado Pai inefável, que existe desde antes do princípio, é descrita como profundidade, tá? Bitos é descrito como profundidade, tá? Ele é esse aqui, ok? Ao seu redor existe um poder feminino que se chama silêncio, que é a Sige. Estas duas divindades, profundidade e silêncio, tornam-se causa através de um processo de emanação dos outros seres arquétipos ou aeões. Os aeões nascem sempre em pares masculino e feminino, como sígias, né? Quer dizer, como contrapartes. Cada um dos quais em si, tá? É em si o princípio divino, mas ao mesmo tempo representa um aspecto do Pai inefável, que de outra forma não poderia ser descrito nem compreendido, pois está além de tudo, tá? A emanação ocorre da seguinte maneira: profundidade e silêncio dão origem à mente e à verdade, nous e aletheia. Este dá origem à palavra e vida, que é logos e zoe, que dá origem ao homem e à igreja, antropos e eclésia. Esses pares aeônicos compreendem a plenitude de Deus, pleroma, os primeiros 8 aeões que foram expostos aqui são a Agdoad valentiniana. Vamos ver aqui, que vocês vão entender. Vamos procurar aqui onde está. Onde está você? Está aqui, ó. Aqui. Vocês vão ver os Agdoad, Agdoad são esses aqui, ó. Bitos e Sige, nous e aletheia, quer dizer, mente e verdade, palavra e vida, humanos e igreja. Eles são os 8 que formam aquilo que nós chamamos de os 8 originais. Na verdade, o que os gnósticos queriam falar quando descreveram esses 8 aqui, né? Que esses primeiros, os 4 primeiros aqui, Bitos e Sige, nous e aletheia, são a primeira tétrade. Depois vem a segunda tétrade aqui, ó, tá? Que é o logos e zoe. Eles formam o quê? A Agdoad, os 8, tá? São eles que são a expressão do Deus inefável, ok? Do Deus inefável. Aqui, ó. Ogdoad, aqui o nome, ó. Então, você percebe, tá? Ok? Ó, certo?
Deixa eu ver aqui. Décade. A décade é essa aqui, ó. Ok? Todos esses de verde aqui é a décade. E esses outros também é décade também. Só que dos quatro aqui, ó, observe, do Beatles e da Sige surge o Oros, tá? Do Nos e da Letéia surge o Pneuma e o Cristo, tá? Aí, do Logos e da Zoé, vai surgir todos esses aqui, ó, de cor dourada. E da Eclésia e do Antropos vai gerar todos esses aqui de verde. E todos eles, de maneira total, vão se manifestar, no bom sentido da palavra, aqui no Aeon Jesus. Tá? Importante entender isso. Tá? Então, quem é Deus? Deus aqui é representado por essa Ogdoade, os 8. Porque o Bitos e a Sige são os primeiros manifestação do Uno. Ok? Isso aqui é a visão valentiniana, pessoal. Não vamos confundir com outras visões, certo? Então aqui ele descreveu direitinho aqui, ó, certo? Ele descreveu direitinho aqui, ó, tá? Certo? Embora esta Ogdoade seja primeira na ordem de evolução, se a teoria valentiniana for aceita como verdadeira, ainda assim para nós que traçamos a história do desenvolvimento desse sistema, a Ogdoade inferior deve ser claramente pronunciada como a primeira, e a superior apenas como a extensão subsequente da ação previamente aceita de uma Ogdoade. Possivelmente também a doutrina egípcia dos 8 deuses primários, tá? Que aí já é outra abordagem que eu não vou entrar agora, pode ter contribuído para a formação de uma teoria do qual o Egito foi o berço. Em qualquer caso, uma Ogdoade 7 mais 1 teria sido inconsistente com a teoria, tá? Cuja parte essencial era o acoplamento dos seus personagens em pares, masculino e feminino. Hipólito de Roma, tá? Conecta o sistema de Valentino com o de Simão, que também é outro, pai do gnosticismo, no qual a origem das coisas é atribuído a um primeiro princípio central, junto com 6 raízes. Né? 6 raízes. Se substituirmos o primeiro princípio por um princípio masculino e feminino, o 6 mais 1, tá? De Simão torna-se 6 mais 2 de Valentino. Esta mesma questão, contudo, deve saber se o primeiro princípio deveria ser considerado único ou duplo. Era uma questão sobre a qual os próprios valentinianos não estavam de acordo. As suas diferenças quanto à maneira de contar os números da Ogdoade, né, primária. Confirmo o que foi dito quanto à origem posterior desta doutrina. Ok? Muito bem. Então, veja, os gnósticos não tinham... eles entre si, eles divergiam em alguns pontos e algumas
características, mas eles acreditavam que havia tido um princípio, um primeiro princípio, claro, tá? Isso não tenha dúvida, certo? Então, eles acreditavam que havia tido um primeiro princípio. Então, qual era o primeiro princípio? Bem, cada um dava o nome que achava correto, né? Alguns davam o nome de Uno, ok? Então, esse era o princípio primário. Então, na visão de Valentino, vocês vão ver, tá? O Uno aqui, certo? Ele vai dar origem, tá? A dois pares, certo? O Bitos e a Sige, certo? Silêncio e profundidade, ok? Esses dois aqui, eles são os fundamentos, tá? Portanto, esses dois aqui vão ser o fundamento para dar origem a outro dos grupos, a outros seres, certo? E aí nós vamos conhecendo aqui, ó. Vocês verão aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Então, vocês verão que deles, do Bito e da Sige, surge o Nous e a Aletheia, tá? Ok? Então, observando aí, né? Então, esses dois também vão dar origem ao outro grupo de seres, o Logos e a Zoé. Certo? E esses dois, por suas vezes, juntos, vão produzir o que vai ser chamado de Anthropos e Eclésia. Ok? Então vocês verão, ó, observe aqui, ó. Vou tirar daqui, vou trazer para cá. Vocês estão vendo como há um processo de segmento? Então, esse Uno aqui, ele vai se expressando dessa forma. Tá? O Bitos e a Sige é como se fosse, tá? Vamos supor que aqui é o pai, certo? E aqui a mãe. Ok? Pode também você identificar o Bitos como o Nous, ok? Certo? Nesse caso, porque aí você vai ver que tem um Nous aqui, né? E identificar aqui como essa aqui como a Barbelô. Certo? Porque em outros sistemas, por exemplo, tá? Para não confundir aqui embaixo, eu vou tirar aqui. Em outros sistemas, né? É chamado de Barbelô, Enóia, Pronóia, tá? Bitos, tá? Ele seria aqui o Bitos, o pai, o Propator, também ele é chamado assim, né? De Propator, que é, né? Então, a raiz é o Uno, e deles vai surgindo, e é como se fosse uma cadeia que vai se desenvolvendo o pleroma. Então, o que é o pleroma?
é tudo, tá? Então, de onde é que nós viemos? Nós viemos daqui, ó. Então, aqui quer dizer o quê? Humanos, tá? Antropos quer dizer humanos e não homem, tá? Mas quer dizer os humanos, ok? E a igreja o que é? É aquilo que chamam de chamados, porque é isso que a palavra quer dizer, chamados, assembleia, né? Ok? Então, você observa que nós somos eu estou preparando já um estudo para o futuro, aonde nós vamos tentar mostrar um pesquisador dizendo exatamente isso, que os humanos provavelmente não se originaram na Terra. Não tem como isso ter acontecido, e ele vai mostrar isso cientificamente. Por quê? Por causa de várias situações adversas aos próprios seres humanos. Se a Terra foi feita para os humanos, meu amigo, foi feita para eliminar. Porque há um monte de coisas que os humanos, na verdade, se adaptaram. Mas não que a Terra tenha, nasceu para ser habitação desse pessoal aí. Tá? Então, essa ideia, né, ela tem alguma diferença? Tem. Tem aquela diferença que eu sempre mostro aqui para vocês, daquela visão, né, que aqui, ó, né, vocês verão, olha, se vocês verem aqui, ó, aqui está o uno, né, aí, olha, aqui está o pai, né, o pensamento, o nous, a mente. Aqui está enóia, tá? Pronoia, ou a sabedoria superior, sabedoria divina, e o Filho, Cristo e tal, etc. Isso aqui é uma das visões do sistema gnóstico, mas a visão valentiniana não era dessa forma aqui não. Tá? Isso aqui é uma forma resumida para ser mais bem entendida, tá? Mas o Valentim tinha a ideia completamente diferente, tá? Completamente diferente dessa, ok? Beleza? Muito bem. Então, eu espero que a gente vá aos poucos, claro, a gente vai aos poucos, vai aprendendo. Ninguém vai se apressar, vamos correr, né? Então aqui eu vou botar uma musiquinha para a gente encerrar, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos escutar essa aqui, ó. Muito se fala de quinta dimensão. Mas será que ela é realmente para você? Essa aqui é uma besteira desses propaganda. Agora. Então nós vamos encerrar com essa musiquinha aqui, tá? Pedindo a você que você sempre peça a iluminação de Deus. Um brevíssimo segundo. Minha Vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te neste mundo não tem nada mais que hoje. Amo Jesus,
por ti minha alma aspira, apanha-me docemente, por hoje aqui. Vem morar em mim, dai-me teu sorriso, Rian, Rian que por sorrir. A vida é um brevíssimo segundo. Então a vida é um brevíssimo segundo A vida entre é esse um só mundo dia que e a escapa, que me eternidade, foge. entre esse mundo e o pleroma. Foi isso que Teresinha de Jesus disse, né? Que a vida era tão breve, era um piscar de olhos, né? Entre esse mundo e a eternidade, o pleroma. Eu espero que você tenha um coração repleto de luz e que o Pai incógnito, o pleroma, encha seu coração de muita luz e de muita paz. Conserva-me tua graça, Rian, Rian que por rejoir, pão vivo, pão do céu, E aí, Eucaristia. como é uma música católica, eu encerro com ela, né? Não deixei a outra parte, né? Porque não tem nada a ver conosco, gnósticos, tá? Mas sempre vou trazer músicas, sejam elas, né, do que forem, porque o importante é para onde nós estamos direcionando toda a nossa fé, nossa esperança. Nós não estamos direcionando para o demiurgo, nós não temos pacto com as forças das trevas, com o demiurgo e com os arcontes. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.